Vamos lá, pessoal, sou o professor Estevam Freitas, estamos falando aqui sobre processo penal, estamos nas prisões cautelares. A prisão cautelar que a gente vai tratar agora é a prisão preventiva. Primeira coisa que é importante falar sobre essa prisão cautelar, essa prisão preventiva. Primeiro, porque ela é prevista no Código de Processo Penal. Da mesma forma que a prisão em flagrante, a prisão preventiva também é prevista no Código de Processo Penal. Na verdade, o que acontece? A própria prisão em flagrante, pessoal, o juiz, quando ele vai decidir quanto à prisão em flagrante, depois dela é concretizada, né? Porque a prisão em flagrante não depende da anuência do juiz, mas da manutenção ou não da prisão em flagrante, o juiz ele vai relaxar a prisão em flagrante ou ele vai mantê-la. Se ele manter, ele converte essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Então a gente vai tratar aqui da prisão preventiva e a gente vai fazer uma diferenciação do que foi estudado na prisão temporária. Tá? É importante isso. Ao falar da preventiva, os examinadores em provas de concurso, eles gostam muito de relacionar a prisão preventiva com a temporária. Então quando eu falar aqui das características da prisão preventiva, eu vou fazer um paralelo ao que vocês estudaram da prisão temporária. Vamos lá? Então prisão preventiva é a prisão com medida cautelar. A gente está, como eu já disse, a gente está estudando as prisões cautelares. Então é uma prisão cautelar de constrição pessoal, cabível durante o inquérito ou processo. Então a primeira diferenciação que nós temos da prisão preventiva quanto à prisão temporária, a gente viu que a prisão temporária ela só é admitida durante o inquérito policial. A prisão preventiva ela é admitida durante o inquérito e durante o processo. Então, há uma diferença básica da prisão preventiva para a prisão temporária. Prisão preventiva pode ser decretada durante o inquérito e durante o processo. Já a prisão temporária, somente durante o inquérito. Da mesma forma que a prisão temporária, a prisão preventiva ela tem reserva de jurisdição. Isso quer dizer que somente juiz pode decretar a prisão preventiva, a mesma coisa temporária, diferente da prisão em flagrante, que qualquer pessoa pode decretar ali a prisão em flagrante, né? Então, decretada pelo juiz, e pode ser uma coisa importante aqui, ó, ela pode ser decretada pelo juiz ex officio, sem provocação. Então, o juiz pode decretar a prisão preventiva ex officio, diferente da temporária. Prisão temporária, o juiz obrigatoriamente ele tem que ser provocado. O juiz obrigatoriamente tem que ser provocado. Já a prisão preventiva, ela pode ser ex officio, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, ou por representação da autoridade policial, sem prazo estabelecido em lei. Olha, importante também, sem prazo estabelecido em lei, uma vez a represente os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então, vamos aqui, pessoal. Coisas que da prisão preventiva são iguais à temporária. Primeiro, que é prisão cautelar. Segundo, pessoal, que essa prisão aí, tanto a preventiva quanto a temporária, depende de reserva de jurisdição, depende do juiz determinar. Já diferenças. A prisão preventiva pode ser decretada ex officio e ela não possui prazo. A prisão temporária tem prazo e obrigatoriamente ela tem que ser, o juiz tem que ser provocado. Outra diferença, a prisão preventiva ela pode ser decretada durante o inquérito e durante o processo, prisão temporária somente durante o inquérito policial. Então vai aí algumas diferenças importantíssimas, tá? Tranquilo, pessoal, seguindo aqui o bonde. Precisa de necessidade e urgência, qualquer prisão aí precisa de necessidade e urgência, é admitida em todo o inquérito policial e processo, vimos isso, pode ser perpetrada aí durante o inquérito ou durante o processo, sem ter prazo, tá? Enquanto tiver os requisitos da prisão preventiva, essa prisão preventiva ela vai se perpetuar, tá bom? Não é permitida nas execuções penais. Outra observação importante.
o assistente de acusação não tem competência para decretar a prisão preventiva, por lógica. Crimes que admitem, pessoal, cai muito isso em prova, além daquelas características que eu já disse, porque quando a gente estuda a temporária, a preventiva fica até mais fácil, porque você já sabe vários requisitos. Mas crimes que admitem prisão preventiva. O crime tem que ser, pessoal, só cabe prisão preventiva em crime doloso. Não pode ser em crime culposo, nem em contravenção penal. Então são crimes dolosos com penas superiores a 4 anos. Então nós temos aqui, o crime tem que ser doloso. Não pode ser crime culposo. Então o crime tem que ser doloso, não admitindo, pessoal, em crimes culposos. Aqui você já mata várias questões que eles colocam na prova. Um crime X culposo admite prisão preventiva? Não, porque crime culposo não é admitido prisão preventiva. As contravenções penais admite prisão preventiva? Contravenção penal também não admite prisão preventiva. Somente em crimes dolosos punidos com reclusão, como eu falei, também com penas superiores a 4 anos. Pessoal, percebam que neste caso aqui, quando a gente fala que o crime tem que ser doloso, o que é o crime doloso? Aquele que você tem intenção, de forma bem objetiva, né? Intenção de praticar a conduta, diferente do culposo, que quando você não teve intenção, mas você foi imprudente, negligente ou imperito. Então o crime tem que ser doloso, em regra com pena de reclusão. Aqui vale um asterisco. Por que, Estevão? Aqui vale um asterisco, quanto à reclusão vale um asterisco. Porque na parte aqui da reclusão, nós temos exceções. Beleza? Quanto ao doloso, o crime ser doloso, Estevão, tem exceção? Não. Mas ser apenado com pena de reclusão, nós temos exceção. Então essa é a regra geral. Doloso, que é regra sem exceção, apenado com reclusão, regra geral, mas neste caso aqui nós temos exceções, beleza? Então vamos para as exceções? Seguindo aqui, ó. Primeiro, precisa do fum bonius iuris, que seria aqui o mais adequado, seria utilizar o fumus commixi delicti, que seria a fumaça da prática do crime. Tem que ter indícios de autoria, por lógica, para você decretar aí a prisão preventiva, tem que ter indício de autoria. Tem que ter prova da existência do crime, tem que ter uma justa causa para a preventiva. É uma coisa importante. A prisão preventiva não tem crime específico. Diferente do que acontece na prisão temporária, que lá na prisão temporária, a Lei 7960 de 89 elenca quais são os crimes. A prisão preventiva não possui um crime específico. Como a gente viu, o crime é doloso, em regra, penado com reclusão. Não pode ser admitido em crime culposo, nem contravenções. Mas não se decreta um crime específico. O crime tem que ser doloso, tem que ter indícios de autoria, tem que ter prova da existência do crime, tem que ter uma justa causa para a decretação dessa preventiva. Diferentemente do que ocorre, pessoal, na prisão temporária, aqui não existe um crime específico. Como lá a gente tem lá homicídio doloso, estupro, lá na prisão temporária. Aqui na prisão preventiva não há um crime específico, tem que ter essas características aqui. Beleza. Aqui, pessoal, a gente falou que a prisão preventiva ela tem que ser em crime doloso, apenado com reclusão. Aqui nós temos exceções. Olha aqui, pode ser preso preventivamente em crime penalizado com detenção. Então aqui vai ser a exceção, onde eu coloquei o asterisco lá para vocês, é a exceção à questão de ser reclusão. Vimos que tem que ser crime doloso. A regra penado com reclusão, mas excepcionalmente também pode ser doloso apenado com detenção. Esteve, quais são os casos? Importante observar esses casos, que esses casos são bastante cobrados em prova. Se o cara for reincidente em crime doloso, percebam, ele é reincidente em crime doloso, mesmo que o novo crime seja apenado com detenção. Então ele é reincidente em crime doloso, mesmo que o novo seja apenado com
detenção. Quem não possua identificação civil, é a segunda exceção. Ele praticou um crime doloso, apenado com detenção, mas como ele não tem identificação civil, ele pode ser preso preventivamente até que demonstre a sua identificação civil. Então, primeiro, o cara é reincidente em crime doloso, só que agora ele praticou um crime doloso, apenado com detenção, pode então ser decretada a prisão preventiva. Ele praticou um crime doloso, está apenado com detenção, mas ele não possui identificação civil, então pode ser decretada também a prisão preventiva. E a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela também, pessoal, traz a ideia aí da decretação da preventiva quando o infrator não respeitar medidas decretadas pelo juiz. Caso o infrator descumpra a medida protetiva, que na verdade agora é considerado também crime autônomo, que é uma cautelar cível para resguardo da mulher agredida, ele poderá ser preso preventivamente, mesmo que o crime pelo qual responda seja penado com detenção. Isso quer dizer o quê? O camarada praticou uma conduta, um crime doloso apenado com detenção. O juiz então decreta que ele não pode chegar a 500 metros da mulher, nem ao trabalho da mulher, mas o cara continua indo atrás da mulher, desrespeitando a medida protetiva de urgência que o juiz decretou. O que o juiz vai fazer? O juiz, sabendo que ele não está respeitando, ele vai decretar uma nova medida protetiva? Não, o cara pode responder pelo desrespeito à medida protetiva, mas para que ele não pratique uma conduta contra a mulher, o juiz pode decretar então a prisão preventiva nesse caso também, tá? Pode decretar a prisão preventiva. Então, cuidado, se tua prova, que é o exemplo da Lei Maria da Penha, pode ser questionado isso na sua prova também, são exceções. O que é importante então, pessoal? O que eu quis resumir aqui nesse bloco quanto à prisão preventiva? Primeiro, as características principais. O que é cobrado em prova e as diferenças entre a prisão preventiva e a prisão temporária. Porque é isso que o examinador de concurso gosta de cobrar nas provas, pessoal. Você sabendo isso, você vai gabaritar, beleza? Importante aí, fechamos esse bloco.